57 de Ezequiel e ora daqui a pouquinho. Você não acha estranho que a gente está desde ontem dando glória aqui na presença de Deus? Tem gente que sentiu, tem gente que não sentiu. Mas você pensa que Deus está aqui por inteiro? Comecei a levantar agora. Levanta a mão quem pensa que Deus está inteiro aqui dentro. Que Deus está inteiro. Ah, vocês são de Bíblia. Deus não está inteiro aqui dentro. Se Deus viesse inteiro aqui dentro, estava morto todo mundo agora. Tu não ia suportar um serafim que é de fogo, imagina Deus inteiro. Deus não está mandando a glória dele inteira aqui dentro, está mandando o reflexo do que ele é. E outro dia que eu puder voltar, eu explico que reflexo é esse. Pastor, mas como é que Deus não está inteiro? Porque Deus é puro poder, fogo, santidade e glória. Se ele entra inteiro aqui, vocês morrem na hora. É por isso que o teu corpo no céu vai ser glorificado. Não vai ser glorificado só para tu não sentir mais uma dor de cabeça. É para aguentar Deus. Se tu não tiver esse corpo, tu não vai aguentar o poder e a glória de Deus lá nos céus. Se Deus não está inteiro, eu vou fazer uma pergunta a quem está me olhando lá de trás. Como é que na viração do dia ele está entrando, Adão está conversando com ele e não está morrendo? Ah não, Jonathan, porque era Jesus. Não, é Deus, está na Bíblia. E Deus, o Senhor Deus, o que senta no trono, está na porta do jardim. Conversando com ele. E Adão não está morrendo. Eu sei que Adão não suportaria a glória de Deus. Como é que naquele dia suportou a glória de Deus? Está na resposta de Adão. Sabe como é que está na resposta de Adão? Estava nu. Corri porque temi. Você entende que quando Deus chama ele, aonde tu estás? Chama porque não é a primeira vez que Deus está entrando no jardim. Chama porque tem um local de encontro, de relacionamento. E é como se Deus estivesse dizendo, meu filho, eu sempre me relaciono com você aqui, na minha posição. Não é aí que eu falo contigo, volta para onde a gente se relaciona. Se não é a primeira vez, Deus já veio antes. Se Deus já veio antes, Adão não correu antes. Por que está correndo agora? Então não tinha medo antes. Por que está tendo medo agora? Ah, porque pecou. Não é só porque pecou, não. É porque o pecado arrancou algo de Adão. O que arrancou de Adão, pastor? Estou gostando do eita. O que tirou de Adão, pastor? Está na Bíblia. Vai reclamar com quem escreveu. Está em Salmo e está em Hebreus. Quando tu criaste, se criou não é Jesus, porque Jesus nunca foi criado. Apenas um pouco menor do que os anjos o fizeste. Então não é diabo, porque diabo também era um anjo. É menor do que diabo. É menor do que um anjo. Está falando de Adão. Sabe o que a Bíblia fala de Adão? Quando tu criaste, Senhor Deus, apenas um pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória o cobriste. Tem algo que rodeia. Ih, estou chegando lá nos rios, você nem está vendo. Tem algo que rodeia, protege, eu submerjo, mergulho e aquilo me engole. Só que aquilo que me engole me guarda. O que guarda? Deus olhou para Adão e disse assim, se ele aparecer do jeito que está na minha presença, a minha glória mata ele. Eu tenho que guardar ele na minha glória. Como é que eu vou guardar ele da minha glória? Vou vestir de ouro. Não, ouro não guarda da minha glória. Vou dar prata. Não, prata não é suficiente para resistir à minha glória. Já sei, vou botar terno, gravata, saia. Não, isso não é suficiente para guardar da minha glória. O que resiste à glória? Ah, já sei. Só tem uma coisa que resiste à glória. É a glória. Era como se Deus pegasse um pouquinho da própria glória, costurasse uma roupa e colocasse em Adão e dissesse, Adão, esta glória te guarda na minha glória. O dia que tu perder esta glória, a minha glória te mata. Por isso está correndo. Porque naquele dia está sem a glória que guarda na glória. Corri porque temi, eu vou morrer na tua presença. Se eu der glória depois desse pecado, se eu adorar depois do que eu fiz, a tua glória me mata. Mas olha o que Deus fala. Ih, chegou. Olha o que Deus fala. Se fosse para morrer já estava morto, eu não vim te matar. Tu não reparou que tu está conversando comigo ainda, está vivo? Como é que tu não me matou ainda? Porque eu não entrei aqui para fazer plano de emergência. Está subindo. Eu entrei aqui porque eis que eu estou a apresentar um cordeiro que já está preparado desde antes. Só vim te resgatar, rapaz. Vai resgatar como? Eu vou restaurar a minha glória que
que te cobre, que te maneja, que te leva, que te engole, que te guarda. Tu vai mergulhar dentro da minha glória. Ah, como é que eu vou mergulhar dentro da tua glória, Senhor? É o seguinte, rapaz. Satanás diz, Senhor, sobre o teu ventre te arrastarás, do pó da terra te alimentarás. Mulher, diz, Senhor, multiplicarei a dor do parto. Só vai comendo Bíblia. Adão, do suor do teu rosto comerás. E digo mais para todo mundo aqui, da semente da mulher nascerá um que esmagará, pisará a cabeça da serpente. Bênção e tchau, que eu vou aprontar um plano. Aí imagina Deus saindo de dentro do jardim, tira Adão, tira Eva, e outro dia eu explico isso a vocês, se Jesus deixar, que Deus fechar a porta do jardim foi a melhor coisa que ele fez na vida. Na tua vida, perdão. Ah, por quê, pastor? Imagine Adão e Eva em pecado comendo a árvore da vida. Porque comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, não da vida. Mas deixa esse negócio aqui para outro dia. Adão e Eva saem do jardim. Precisam seguir o caminho que Jesus está mandando. Vamos escalonar agora até Ezequiel 47. Olha para eles e diz assim, rapaz, é o seguinte, diz para esse povo que eu quero resgatar eles na minha presença. Então vamos começar sacrifícios. Adão já fez um primeiro sacrifício, se cobriu de peles. Depois você vê o Antigo Testamento tendo sacrifícios. Aí você vê tabernáculo tendo sacrifício, templo tendo sacrifício. Ah, já sei, porque boi paga salário. Não, estava apontando para Jesus. Imagina Deus olhando para Adão e dizendo assim, Adão, é o seguinte, rapaz, tu quebrou um negócio que eu tinha montado certinho. Para que tu foi pecar, rapaz? Para que tu foi errar? Estava tão bonito, eu vinha na porta, você largava tudo, sentava comigo, a gente conversava, relacionava. Eu te dava a minha bênção e dizia, bênção, pai, até amanhã. Eu voltava. Tu rebentou tudo por causa do teu desejo, rapaz. Mas como eu te amo tanto, era só jogar você na lata de lixo, fazer outra igual você. Mas eu te quero tanto, eu te amo tanto, que eu vou inverter o fluxo do plano. Antes, Adão, vou falar baixinho para não pensar, ele falou, porque eu gritei. Eu descia no jardim para alcançar o espírito e a alma que controla o corpo. Porque eu te coloquei aí, e a tua alma controlava o corpo. Quando tu pecou, o corpo passou a controlar a alma. Só que eu vou inverter. A tua alma não pode ter poder para controlar teu corpo mais. Só que eu ainda tenho poder para controlar a tua carne e não deixar a tua carne ser teu Deus. Como é que tu vai controlar? Ah, é simples. Antes eu descia fora para te alcançar dentro. Agora eu vou inverter. Eu não quero mais descer fora para alcançar dentro. Eu não quero ser só mais rios do lado de fora. Como agora eu quero ser fonte de águas vivas dentro, eu quero descer dentro para fluir para o lado de fora. Só quem está prestando atenção desde o começo percebeu que está encaixando agora. Quando Jesus diz para a mulher, esses rios de águas vivas, essa fonte de águas jorrará para a eternidade, o que Jesus está falando é, o que eu te dou não fica parado em você. Assim como o rio sai de dentro do templo em Ezequiel 47, de dentro e flui para fora, o que eu te dou, jorra para fora. Jorra para fora. Ah, por que jorra, pastor? Porque tu não é a única que está passando sede na terra. Tem gente na tua casa que também tem sede. Na tua rua, no teu trabalho. Entrei e vou mergulhar. Tem gente na tua parentela que está passando sede. Ah, já sei, pastor, eu sou só mais uma aqui dentro do Ceará, no meio do sertão. Ah, mas não é mesmo. Você é uma fagulha que Deus colocou aqui dentro para incendiar esse estado. E se você não entender que nós não estamos à toa aqui esta manhã, estamos aqui esta manhã para entender o que nós estamos bebendo do lado de dentro. Tem que fluir para o lado de fora, com carinho. Você precisa perceber que lá em Apocalipse 22, colou tudo agora, está escrito do Cordeiro. Sabe o que é do Cordeiro? João viu duas coisas que fluía. Ele viu que fluía de Deus, fluía do Cordeiro. Só que eu posso ser racional a quem está na arquibancada e quem está lá na retaguarda. Quando João entrou no céu em visões, ele diz assim, eu estava chorando muito.
Chorava muito porque ninguém poderia abrir o livro nem desatar os 7 selos. Ninguém foi achado digno na terra porque Jesus não estava na terra. Ninguém foi achado digno nos céus porque Jesus ainda não havia chegado nos céus. Até que um ancião chegou perto de mim e disse: não chores. Eis aqui o Cordeiro, leão da tribo de Judá. Tem 2 coisas. Tem cordeiro e tem leão, mas é a mesma pessoa. Ou é cordeiro ou é leão. Decide aí, Jesus. É os 2. Ele começou como cordeiro, mas vai terminar como leão. Como é que termina como leão, pastor Jonathan Carlos? É simples. Ele não veio 2000 anos atrás para governar a terra com vara de ferro. Ele veio para ir para a cruz do Calvário, para botar essa fonte aí do lado de dentro. Só que agora que ele está sentado à direita do Pai, e é por isso que as águas passam à direita do altar, sentou à direita do Pai, agora ele não é mais cordeiro. Você pensa que quando a trombeta tocar, Jesus vai vir cordeirinho de novo? E se como cordeiro, pastora, ele já fez tudo o que fez na terra, tu quer ficar aqui para ver ele como leão? Eu não quero ficar na terra para ver ele como leão. Eu quero ir para a glória, adorá-lo e vir seguindo o leão para governar a terra. Eu estava em São Paulo pregando 2 dias atrás. Sabe o que uma pastora lá falou? Jonathan, Deus me deu uma visão esses dias. A visão que Deus me deu foi que está muito próximo da trombeta tocar. E Deus vai tirar a igreja que só conhece Ele como Deus de amor. Vai colocar num canto. Como um pai que pega o próprio filho e coloca no canto para não ver a face da ira. Deus vai fazer isso com a igreja. Vocês só vão me conhecer como Deus de amor. Vem para a minha presença. Agora eu vou olhar para a terra como Deus de ira. De ira. Não, quem quiser conhecer o Deus de ira, fica. Eu só quero ver a face de amor dele. E se eu quiser ver a face de amor, eu tenho que entender o que nós precisamos fazer com estas águas aqui esta manhã. Eu sei que você já viu, não é pecado, não é pecado. Quem já viu Monstros S.A., aquele filme, levanta a mão, Monstros S.A. Você lembra daquela parte que a menininha está escondida no quarto e aparece aquele monstro gritando e ela recua para o canto? A pastora falou, é mais ou menos isso. A menininha só conhecia ele como Deus, como monstro de amor, amor, amor. O dia que ele mostrou a face da ira, ela temeu, se escondeu e correu dele. Deus não quer que você veja a face de ira. Deus quer que você veja somente a face de amor. E como eu vejo a face de amor, pastor, é simples. Cheguei aonde Jesus mandou. As águas não podem ficar paradas dentro de nós. Ontem eu preguei de rio, hoje eu estou pregando o que produz esse rio. Tem que fluir de dentro de nós. E como é que flui, pastor? Olha para o vaso de novo. Dá para encher por aqui? Dá para encher por aqui? Mas está cheio de água, como é que encheu? Está por cima. Eu não sei como vocês, meus irmãos cearenses, jovens do Ceará, chama essa abertura aqui. Sabe como é que a gente chama essa abertura aqui, já entendeu? Lá no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, um dia eu estava no quintal da minha vovó. A minha vovó falou assim, meu filho, pega aqueles vasos ali e vamos embora encher de terra. Coloca a terra pela boca do vaso. Pela boca do vaso. Pela boca do vaso. Então, peraí. É por isso que o Espírito Santo não desce na Bíblia, o Espírito sempre desce sobre a pessoa. Desceu sobre Jesus no batismo. Desceu sobre os apóstolos em Atos 2. Desceu sobre Ezequiel em 37 de Ezequiel. É sempre sobre. Sabe por que desce sobre? Porque é sobre que está isso aqui, ó. Eu dizia ontem, enquanto vocês estavam marchando aqui na frente, só sai vazio daqui quem quer, porque não é Deus encher para dar glória. Não é Ele quem veio dar glória para tu. É eu adorar para Ele fazer o que depois? Só que como é que Ele enche do lado de dentro? Alguém vai entender. Se a boca está fechada. Não tem como botar. Não me deu o culto, também não me deu o coração. Se não me deu o coração, como é que eu encho? Eu vou dar um recado daquele que está sentado no trono de glória. Foi ele quem falou com o salmista dentro da Bíblia. Vai reclamar com Deus quando chegar nos céus. Sabe o que Deus falou para o salmista? Ô salmista! Aí imagina o salmista. Sim, Senhor, quer ser cheio? Ah, eu quero. Abre a boca e eu a encherei.
Abre a boca e eu a encherei. Só porque tu levantou a mão para dar glória, eu não te pedi isso até agora. Segure a mão de quem está do seu lado aí, não largue mais. Isto, não solte agora. Pensa que vocês vão ser cheios, porque você merece ser cheia. Lembra que a fonte jorra de um para o outro. É por isso que tu pegou na mão de quem está do seu lado. Eu dizia ontem acerca de Paulo e Timóteo, lembra? Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu toquei a minha mão na tua cabeça. Quando tu pega na mão de quem está do seu lado, não é jargão de pregador. O que está em você flui, jorra para o templo que está do lado. Aí jorra, vai pegando, renovando, vai pegando, renovando. Porque o Espírito Santo não vai descer. Ele já desceu há 2000 anos. Se já desceu, já está morando do lado de dentro da casa. Então é só pegar a mão e jorrar para quem está do lado. Pastor, como é que eu recebo? Vou nem citar Atos 2 porque tu já conhece. Mas enquanto vocês abrem a boca para adorar, ele vai transbordando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Só quem não tem Deus a maconha, só quem não tem como Deus a cocaína, a cerveja. Quem está lá fora precisa disso para se alegrar. Quem está aqui dentro só precisa da presença de Deus, quer ver? Eu não vou mais gritar. Quem tem a água, transborda a água nos próximos 10 segundos. Vamos ver se tem gente fluindo ou tem gente com sede. Ó. É, Jesus, olha lá o que tu vai fazer aqui. Ah, eu vou falar. Me deram liberdade, está escrito ali, eu tenho para falar para vocês. Não larga da mão de quem está do seu lado. Pegou firme aí? Existe uma nuvem de presença chegando até esse local, para envolver jovens no poder como nunca visto antes. O que flui de dentro cresce para você mergulhar do lado de fora. Pastor, quem sou eu? Eu sou alguém esquecido no meio do sertão. Eu sou alguém esquecido no meio do Ceará. Não. Quando o Espírito Santo, não larga da mão, desceu em Atos 2. Pensa que ficou em Atos 2? A igreja foi crescendo, 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 igual rios, crescendo, 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 crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Passou ano 10, ano 20, ano 70. Jerusalém foi desfeita, mas a igreja continuou. Coliseu matou muitos, mas a igreja continuou com as mesmas águas. Aí veio os árabes, a igreja continuou. Veio os mamelucos, a igreja continuou. Veio os cruzados, a igreja continuou. Veio os impérios otomano e britânico, mas a igreja continuou. Chegamos aqui dentro hoje, a igreja ainda está aqui de pé, dando glória. Eu sei que no passado, muitas igrejas perderam o Espírito de Deus. E no nome de Deus cometeram atrocidades terríveis, porque não tinha mais o Espírito Santo. Mas a verdadeira igreja, não, eu vou falar com clareza, não está contida em placas. A verdadeira igreja é aquele que tem o Espírito Santo. Estou na placa tal, vou subir. Esta placa te salva. Tu só é salvo se tu tem essas águas que eu estou pregando aqui esta manhã, filho. Estou na Assembleia. Deus também salva o Batista. Deus também pode salvar o presbiteriano. Deus também pode salvar alguém na católica. Deus também pode salvar alguém na outra igreja. Não é tua placa que te salva. Quem salva é o Espírito que desceu em Atos 2. Estou sentindo ele aqui. Pastor, que Espírito é esse? Eu vou falar que Espírito é esse. Dá uma notadinha aqui, Jesus me segura que eu vou voar. Sabe que Espírito é esse? Ah, tu já largou da mão, então pega na mão. Não. Suporte somente um pouco, Jesus quer fazer algo. Sabe o que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra estava morta, pastores. O ano de 1700 a 1800, vale. A igreja veio de Atos 2 até chegar na Inglaterra. Ou jovem, ou adolescente, ou crianças, ninguém tinha nada. Mas como Deus, como eu falei ontem, só precisa de um para mudar a história, eu vou repetir o que eu falei ontem. Deus precisou de um Adão para criar a humanidade, precisou de um Abraão para trazer a promessa do povo judeu, precisou de um Ezequiel para entrar no vale, um Jeremias para a olaria, precisou de um Neemias para levantar os muros, precisou de um Daniel para a cova,
Precisou de um Jesus para salvar a humanidade. Ele só requer um. Pastor, tem uma multidão aqui dentro. Tu está esperando a multidão reagir para entrar. Ele só precisa de um. Só um. Quer ver como ele precisa de um? A igreja na Inglaterra estava morta. Apareceu um no meio daquele povo. Ele tinha o meu nome. Jonathan Edwards era o nome dele. Sabe o que ele pregou, adolescentes? É história. Pecadores na mão de um Deus irado. Não, ele não pregou igual os profetas da internet. Princesinha, beicinha de Jesus, nenê de Jeová. Ele já chegou assim: vocês são pecador, merecem inferno, vocês estão na mão de um Deus irado. Só não morreu ainda porque Deus ama vocês. Sabe o que aconteceu? Quando Deus viu aquele Jonathan, um pregando, Deus falou: era isso que eu queria. Toma poder, 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 poder. Foi tanto poder lá naquela igreja, que a história conta, não sou eu, que as pessoas subiam, estou terminando agora, subiam as colunas da igreja, dizendo assim: pastor Jonathan Edwards, para de pregar, parece que o chão vai abrir e o inferno vai me tragar para dentro. Eu vi que eu não era crente não, eu vi que eu só estava aqui para esquentar a cadeira e dizimar, mas agora eu quero ser crente de verdade. Me dá do Espírito que está fluindo na sua vida. Aí Jonathan falou: então toma. Sabe o que é que Deus fez? Vaso que deu glória. Jesus, olha lá o que tu vai fazer. Jesus fez assim através do Jonathan Edwards, ó. Pegou aquele fogo que estava na Inglaterra e diz assim: eu quero espalhar pelo mundo. Aí veio atravessando o oceano. Aí entrou lá nos Estados Unidos. Quando Deus tocou a Inglaterra, se tornou Império Britânico. Quando Deus trocou os Estados Unidos, maior nação do mundo, Deus começou a correr os Estados Unidos com aquele fogo. Só preciso de um. Só preciso de um. Só quero um. Só quero um. Aí Deus encontrou um pastor chamado pastor Seymour. Eu acho que tu nunca ouviu falar. Quer ver? Quem já ouviu falar vai dar glória. Rua Azusa. Ih, ouviu, né? Pastor Seymour estava na Rua Azusa, entre dois caixotes de madeira. Aí ele orava assim: Deus, ninguém quer, mas eu quero. Faz de novo. Faz de novo. Faz em mim. Faz através de mim. Aí olha Deus com o fogo da Inglaterra. Tu quer? Eu quero. Então toma. Começou a incendiar a Rua Azusa. Eu vou contar para você como é que era o culto da Rua Azusa. Tá achando que eu estou demorando na pregação? Eu estou olhando para o relógio. A Rua Azusa começava domingo, só ia terminar 3 semanas depois. Ninguém conseguia sair da presença. Só saía para comer, voltava para dentro de novo, porque era muita glória. Quem pisava na porta era batizado no Espírito Santo. Nem precisava o pregador suar o cuscuz na panela. Quem passava endemoniado, caía endemoniado no meio da rua mesmo. Quem era doente saía curado. Foi tanta glória na Rua Azusa. Tanta glória, tanta glória, tanta glória. Tanta água fluindo, fluindo. Tantos rios, tanta gente mergulhando, que entrou 2 missionários lá dentro assim, ó. Aí aqueles 2 missionários chamados Daniel e Gunnar entraram lá dentro, mergulharam naquelas águas. Aí Deus falou assim: opa, esse fogo também não vai ficar parado aqui. Eu quero espalhar ele pela terra. Aí Deus pegou aquele fogo com os 2 missionários e falou: vambora, meus filhos, que eu quero incendiar uma nação. Aí veio descendo. Aí passou pelo Haiti, passou por Cuba, passou pela Venezuela, Colômbia. É aqui, Deus? Não, ainda não. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. É El Salvador? Não, desce mais. É onde, Jesus? Cheguei numa cidadezinha aqui chamada Belém do Pará. É aqui mesmo. Aí eles inauguraram uma placa que eu acho que ninguém conhece, chamada assim: Assembleia de Deus. Aí aquela igreja veio descendo, Brasil, descendo, descendo, descendo. Chegou lá em São Paulo. Aí lá de São Paulo, Deus levantou a Debrais. Aí quando Deus levantou a Debrais, Deus pegou um pastor da Debrais e disse assim: vai para o Ceará. Aí ele veio. Chegou no Ceará, alguém disse assim: começa a ir para as cidades do interior. Aí chegou aqui. Aí abriu a Debrais. Quando abriu a Debrais, Deus falou: Conjadém 2025 Ceará, vocês pensam que vocês estão aqui dentro porque querem?
Tem 2000 anos de fogo aceso. Vai deixar a peteca cair agora com você? Ou vai deixar esse fogo pegar e incendiar? Quem está aqui dentro? Pastor, não quero. Então sai da frente, porque tem jovem que quer. Olha lá. O que tem é mais o que tem. Só porque tu deu um pulo da cadeira. Eu não te pedi para largar as mãos ainda. Tem algo profético que Deus vai fazer nesse momento. Só quem quer mergulhar, quem não quiser não precisa. Sabe qual é o nível das promessas que Deus tem na vida de vocês? Anotei aqui, ó. Pensa que vocês estão à toa aqui dentro do sertão, no Ceará. Ah, Jonathan, ninguém nunca vai me ver aqui dentro. Então segura o que Deus falou de vocês. Tem centenas de anos de promessas na cabeça do Brasil, do Nordeste, do Ceará. Olha o que Deus falou em 1912 de vocês, dando glória aqui. Bonavingre, em Chicago, profetizou de uma cidade chamada Belém do Pará. Vai cair um grande poder de Deus, que vai fazer o último, não tem mais depois, é o último grande despertar na terra. Vocês fazem parte disso. Em 1935, William Barham, no Texas, profetizou: das margens mais pobres da América do Sul vai surgir um povo marchando contra a imoralidade e vai levantar uma bandeira, e na bandeira está escrito: Jesus Cristo ainda é Senhor da terra. Assim, a trombeta vai tocar, Jesus está voltando. É o último mover. Se tu não quiser mergulhar, dá licença que eu não vou ficar seco do lado de fora. Porque em 1936, Smith profetizou em Sydney, na Austrália: eu possuo gotas de milagres. Aí Jesus vai colar tudo agora. Mas dentro de um país chamado Brasil, Deus vai derramar cachoeiras e rios de poder, está profetizado, e de mistérios. E quem quiser mergulhar, mergulha, porque Deus vai fazer. 1970, Pastor Kennedy profetizou: Brasil fez bonito na Copa do Mundo. Sabe o que aconteceu em 70? Brasil ganhou o tricampeonato com Pelé. Sabe o que Pelé fez naquela época? Tava guerras acontecendo no mundo. Guerras pararam. Inimigos sentaram um do lado do outro para ver Pelé jogar. Aí Deus usou um pastor para dizer: assim como o Brasil fez bonito na Copa do Mundo e ganhou, vai chegar o dia em que o Brasil não será mais conhecido como país do futebol. Você deu glória porque já chegou, né? Nosso Brasil anda mal das pernas na seleção, não é? Só que olha o que Deus falou: quando o dia em que o Brasil não for mais respeitado como nação do futebol chegar, não serão mais conhecidos como país da bola, serão conhecidos como país do grande avivamento, que carrega fogo e as águas do rio de Deus Todo-Poderoso. Levanta a mão de quem está do teu lado, só se você deu glória então. Porque tem mais. Pastor Billy Graham profetizou: o Brasil será celeiro de profetas. Eu vou parar por aqui, porque tem uma lista com mais de 100 profecias de vocês, nordestino bom do fogo de Deus. Mas deixa eu falar do Billy Graham, que ele falou de vocês. Quem aqui conheceu o pastor Billy Graham quando ele era vivo? Pelas redes sociais, YouTube, televisão, diga glória a Deus. Pastor Billy Graham foi um grande evangelista. Meu Deus, eu estou suando igual cuscuz na panela para pregar para vocês. Pastor Billy Graham só dizia assim: Jesus é bom, quem quiser aceitar Jesus vem. Vinha 10 mil pessoas, 15 mil. Aquele homem era muito usado por Deus. Sabe o que ele profetizou de vocês? Ele estava orando pelas bandeiras das nações. Isso aqui é para tu mergulhar mesmo. Aí ele orava pela da Venezuela, aí ele orava pela da Colômbia, aí ele orava pelo dos Estados Unidos, aí ele orava pelo do Equador. Quando chegou numa bandeira assim meio verde, meio amarela, com uma bola azul no meio, uma faixa, que ele agarrou, ele ficou: meu Deus, meu Deus, que é isso, meu Deus. Aí o assessor que estava com ele, se é história, puxou o paletó dele e falou: pastor Billy, continua, tem outras bandeiras, isso aí é só o Brasil, o que pode vir de bom de lá? Aí ele falou: eu sei que é o Brasil,
Mas quando eu toquei nesta bandeira, o Espírito do Senhor me levou em visões até aquele povo. E Deus acabou de me falar que a trombeta vai tocar. Mas antes do toque da última trombeta, Ele vai pegar esse povo, fazer mergulhar e incendiar. E vai trazer um grande avivamento, não no Brasil, na terra, através dos brasileiros, antes do toque da última trombeta. Só porque você deu glória. Levanta a mão de quem está do seu lado assim, não abaixa agora. Estas profecias e a palavra de Deus ainda está de pé. Os rios estão fluindo aqui dentro. Quem quiser ficar seco, fica. Quem quiser mergulhar, eu lhe convido a viver esse avivamento a partir desse instante, aqui no meio do sertão mesmo, aqui no meio do Ceará mesmo. Deus vai incendiar o Brasil. E vai começar pela cruz, já tem 25 agora. Quer ver? Quem tem glória para dar, abra a boca e comece a adorar a Ele. Ei! O que é remaua, camúcia, é remaua, catúncia, jorrementria. Começou lá no meio, olha lá.
Renovo. Tem que bater os braços para nadar na água. Não se preocupe com quem te olha ou deixa de olhar. Quem não se comporta na água morre afogado na água. Mas quem quer a vida da água, eu lhe convido, mergulhe agora, mergulhe agora, mergulhe agora. Vem pro